Está no ar mais uma edição do Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. Receba a minha saudação cordial, querido ouvinte do Burkecast, você que compõe a audiência conservadora do Brasil e do mundo. Eu me chamo Aramis de Barros, falo desde Navegantes, no litoral norte dessa belíssima Riviera Catarinense. É sempre um prazer estar com você aqui semanalmente para conversarmos sobre os mais variados temas de interesse do público conservador. O Burkecast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD que vai ajudá-lo a crescer no tema do conservadorismo e também a prepará-lo ainda mais para a guerra cultural que, como você tem visto, tem se acirrado muito nos nossos dias. Não se esqueça de se inscrever no canal do Burke Instituto no YouTube para você ficar ligado nas novidades que nós temos para você. O Burkecast está também presente na programação conservadora e super bacana da Shockwave Radio, toda quinta-feira, às 16 horas. Eu quero lembrar os amigos que conheceram o Burkecast por meio da Shockwave Radio que as entrevistas anteriores estão disponíveis pelas mídias da sua preferência, YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts e Anchor. Muito bem, a nossa convidada dessa 27ª edição do Burkecast é bem conhecida do público conservador brasileiro. Ela é jornalista formada pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, trabalha como profissional da notícia desde 1984. Atuou como jornalista na TV Educativa, na TV Bandeirantes, na TV Globo e no canal Futura. Foi assessora de imprensa do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e professora de jornalismo por 10 anos. É autora de 2 livros na área de jornalismo e mídia, trabalha como coach de media training e atualmente atua como jornalista independente por meio de um canal de YouTube com mais de 160 mil inscritos, onde ela tem feito análises muito interessantes do cenário político brasileiro. Assim, para nós conversarmos sobre o tema Grande Mídia em Foco, eu quero, com muita satisfação, dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a jornalista Regina Vilela. Querida Regina, é uma honra receber você aqui no Burkecast. Eu já conhecia o seu trabalho da Grande Mídia e agora eu tenho essa satisfação de poder estar aqui em contato direto com você e também conheço o seu trabalho vigoroso aí por meio das redes sociais, especificamente o YouTube. Por favor, Regina, traga aos nossos ouvintes a sua palavra inicial. Oi, Aramis, muito obrigada, viu, pela sua gentil apresentação e agradeço demais o convite, é uma oportunidade que a gente tem para poder falar sobre a minha profissão, uma profissão que eu escolhi ainda muito jovem, quando tinha 11 anos, eu decidi que queria trabalhar com comunicação, ainda direito, sem saber o que seria, mas ali com vontade de ser jornalista, né? E mesmo sem ter nenhum parente, aquilo surgiu em mim e eu falei, eu vou. E consegui, pelo menos, me realizar profissionalmente. Se ocorreram algumas agruras, eu hoje compenso isso com o meu canal independente. Hoje eu sou tudo que eu queria sempre ser na vida. Eu sou minha diretora de jornalismo, eu sou minha diretora de produção, eu sou a minha chefe de reportagem, eu sou a minha repórter, eu sou a minha editora. Então, eu tenho controle absoluto sobre o que eu faço e o que eu falo. Por isso, até já tomei alguns processos, mas já ganhei. Perfeitamente, Regina. Ô, Regina, eu acho que a minha dúvida aqui, a minha curiosidade, é a curiosidade de muitos que assistem às suas lives, aos seus programas. A minha questão aqui e curiosidade é o seguinte: como foi o seu caminho pessoal em direção a uma posição política e cultural mais à direita? Você já ostentava essa opinião um pouco mais conservadora nos dias que você estava na grande mídia ou não? Meu querido, eu posso te dizer uma coisa, eu tive família, e a minha família tem muitos militares e tem muitas pessoas muito bem informadas, bem educadas, bem preparadas. Eu sou uma filha da classe média carioca, mas uma classe média que sempre trabalhou, que sempre acreditou na educação como possibilidade de ascensão financeira e social, não é?
porque isso é o trabalho que nos dá o mérito. Então, eu tive uma formação cristã, não tão frequente na Igreja Católica, mas eu fui criada na Igreja Católica, fiz comunhão, e sempre tive tios e primos, e como eu sempre fui uma criança que se interessava em perguntar, e quando eu aprendi a ler aos 6 anos, eu já lia e procurava, e perguntava a tios e pessoas mais velhas, e as coisas ali iam acontecendo. Política não se discutia muito na minha casa, mas a partir do momento em que eu comecei a juntar as letras e comecei a ler jornal, sempre me interessei por esse tipo de notícia, né? Eu lia muito o Castelinho, o Castelo Branco, né? Colunista do Jornal do Brasil. E o JB, na minha época, ele não tinha essa... Apesar de já ter sido reformado na década de 70 já ter sido completamente reformado esteticamente, mas ele ainda tinha um viés centro, vamos dizer assim, e tinha os seus comunistas de direita. Aprendi um pouco de política, de análise política, lendo as colunas do Castelinho, né? E a minha família sempre me deu rumo, conceitos de ética, de moral, né? de religiosidade, da importância da família. E aí, quando a gente se depara com coisas contrárias, a gente sempre tende a contestar. Eu devo confessar para você que eu sempre fui um patinho feio nas redações onde eu trabalhei. Mas eu também dei muita sorte, porque eu tive professores, a Gama Filho, tinha professores maravilhosos. E eu só lembro de 2 de esquerda. 2. Porque, como era uma universidade particular, mesmo sendo na década de 80, ainda era uma coisa meio, sabe, assim... Não era uma coisa tão escancarada da esquerda presente. Isso ocorria mais na universidade pública, e que eu dei graças a Deus que não passei no vestibular para a UERJ. Mas eu acho que também não seria muito fácil fazer a minha cabeça, não. Eu sempre fui muito tinhosa. Mas realmente foi um pouco complicado, e eu acho que as pessoas só me contratavam mesmo pela qualidade da minha mão de obra. Eu sempre li muito, sempre tive uma bagagem cultural muito boa, e meu texto era muito bom, era desenvolta, fui uma boa estagiária, e acabou rendendo a confiança das pessoas para o meu trabalho, né? Então, eu acho que foi o meu trabalho que me deu emprego nas redações do Rio de Janeiro. Se soubessem, como eu várias vezes discuti com petistas, com pedetistas, com comunistas, dentro das redações, porque sempre foram tomadas por gente de esquerda, né? Então, eu sei que a minha posição política não promoveu a minha ascensão profissional, vamos dizer assim, sabe? Eu fui repórter e depois virei editora, mas eu nunca cheguei aonde eu realmente queria, que era a direção de jornalismo. Eu queria ter a oportunidade de ter uma equipe na minha mão para a gente trabalhar, treinar esse pessoal para fazer um jornalismo como eu acredito que o jornalismo deve ser, né? Imparcial de verdade. Enfim, é mais ou menos isso. Perfeitamente, muito, muito legal, Regina. Regina, me diga uma coisa, você, como você falou, você começou a sua carreira nos anos 80, né? Uhum. Então, vamos tomar aí os anos 80 como referência. Na sua opinião, existe alguma diferença marcante mesmo, entre o jornalismo que se fazia nessa época aí, há 40 anos atrás, 45 anos atrás, e esse que nós vemos hoje? E se você acha que sim, essa diferença, tá, teria alguma coisa a ver com a formação que os estudantes de jornalismo têm recebido nos últimos 20 ou 30 anos nas universidades ou não? Completa, completa. É o que eu te falei, eu tive uma formação na universidade que me estimulou a ler mais do que eu já lia, né? Me estimulou a pensar, me estimulou a buscar cursos para poder ampliar o meu leque profissional. Agora, nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar efetivamente, eu comecei como estagiária na TV Educativa em 83. E a TV Educativa era um antro de comunistas. Já em 83, né? Em 83, cara. E eu ali novinha,
Mas eu tive sorte, porque eu caí na mão de um cara chamado Everardo Guilhom, que não era de esquerda, né? E a Lígia, que tinha um viés, mas sempre foi uma coisa mais centro, a Lígia gay. Eu consegui focar e me espelhar naqueles que eu via que tinham um certo pensamento como o meu. E era raridade ali, né? Eu sempre procurei realmente me aprimorar. Agora, não tive, em nenhum momento, direcionamento, ou seja, direcionamento para você tem que fazer esse tipo de matéria pichando fulano de tal, ou trazendo para esse viés editorial. Não, nunca tive, mesmo na TV Globo. Depois eu vou te contar um fato ocorrido comigo na TV Globo, que você vai entender o que eu estou falando. Mesmo na TV educativa, eu sempre tive muita autonomia, porque, como eu falei, graças a Deus, o meu trabalho era feito com muita qualidade. Eu não deixava furo, ou seja, eu não deixava ponto sem nó, tá entendendo? Meu texto era completo, eu trazia as informações, eu fazia a reportagem de uma forma muito correta e coerente. O editor só tinha o trabalho de montar a matéria. Então, não tinha um direcionamento político como o que ocorre hoje. E mesmo com os outros repórteres, eu sinto que ainda tínhamos um pouco mais de independência. O viés de esquerda, a gente via sempre, era nas discussões políticas, nas redações, porque era muito... as redações no Rio de Janeiro eram muito associadas ao Sindicato dos Jornalistas no Rio de Janeiro, ali na Evaristo da Veiga, no centro, né? Então, era aquela coisa, o pessoal saía para beber, fumar o seu cigarro e tal, e política, e sempre esquerda, sempre PT, PCdoB, PDT de Brizola, e eu nunca fiz parte desse tipo de grupo, nunca fui. Então, a minha diferença já começava aí, eu não era de panelinha de esquerda, mas também não tinha uma panelinha de direita, tá entendendo? A panelinha de direita sempre foram meus primos, meus tios, né? É muito complicado você, no meio de comunicação, você achar realmente alguém que tenha esse viés de direita, que eu chamo hoje em dia, porque eu vejo que as pessoas ainda não sabem direito, que quando a gente defende os nossos princípios e valores morais, a gente é de direita, porque a esquerda não tem princípio nem valor moral nenhum. Então, só nesse fato aí, a gente já cria uma amálgama, né, de gente que tem um pensamento corrente muito parecido. E, finalmente, né, depois de um tempo, as pessoas me conhecendo sempre me chamaram assim, você é reacionária, você é direitista, né? E aí eu tenho amigos daquela época, né? Mas diferente do pessoal que eu conheço hoje, que eu tenho hoje um pessoal que pensa mais como eu, mas tenho os amigos que são de esquerda, alguns até já saíram da esquerda, hoje estão no centro, indo para a direita, né? Gente que eu respeito, porque eu acho que a vida é assim, você evolui, né? Você continuar cometendo as mesmas besteiras da juventude é burrice, né? Então, eu respeito muito, eu não posso nem dizer uma amiga aqui que eu tenho, que eu respeito, que era petista de carteirinha, né? E hoje é Bolsonaro. Mas, enfim, não vou queimar o filme dela, né? Com certeza. Não, essa é justamente a curiosidade que eu tenho e que me inspira essa pergunta para você, Regina. Você conhece hoje, tá, jornalistas que são, digamos, verdadeiramente conservadores, ou até mesmo liberais, mas especialmente conservadores, que trabalham hoje na grande mídia? Quer dizer, não conheço. Na grande mídia. Não existe, cara, não existe. Infelizmente, não existe. Tem o Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia é uma raridade. Ele já está aí há trocentos anos, né? Ele é uma raridade. Efetivamente, ele é uma raridade. Nós não temos, sabe por quê? Porque a formação das nossas universidades, infelizmente, tem todo um viés de esquerda. Eu fui professora, eu dei aula durante 10 anos. E ali, sim, ali na década de 90, eu já via o inferno que era. E eu vinha com um posicionamento que não tentava trazer os meus alunos para a direita, mas eu sempre procurei dar a eles uma visão ampla das coisas. Por quê? Porque
uma das responsabilidades do jornalista é ouvir todas as faces da notícia, todos os envolvidos. Então, para isso, você tem que dar espaço igual. É o que a gente chama, efetivamente, de imparcialidade. Isso é ser imparcial. Eu sempre fui de direita e nunca levei as minhas matérias de um viés de direita. Eu sempre procurei realmente fazer um trabalho imparcial. Entendeu? Agora, hoje, da década de 90 para cá, especialmente, a gente viu totalmente o encaminhamento para as pautas de esquerda, para vender a necessidade do Estado tendo mão de ferro sobre a vida do cidadão e para vender ideologias. E eu nunca fui disso, nunca fui disso. Eu sempre questionei, eu nunca coloquei. Vou te dar um exemplo aqui que eu te falei que ia acontecer. Quando eu era da Globo, o Brizola estava no governo, se não me engano, e teve uma greve, acho que foi 88, foi 88 e 89. O Brizola estava no governo e eu acho que era ele. Teve uma greve no Instituto de Educação. Ou era ele ou era o gato, o Moreira Franco, né? Então, eu fui cobrir a greve e eu estava pela Globo. E a minha equipe era o Humberto Borges, o cinegrafista, o Sério, que era um auxiliar, e o Fininho, né? Que era um gordinho que trabalhava também na assistência. A equipe era sempre de 3 e mais um repórter. E a gente foi para o Instituto de Educação na Tijuca, na Zona Norte do Rio, e os professores acalorados, sindicalizados, nervosos e tal, e estavam muito com aquela coisa, né? Fora a Rede Globo, abaixo a Rede Globo, abaixo a Rede Globo e tal. E a gente foi para lá, para poder ouvir. A pauta era, vá ver os professores ali no Instituto de Educação. Quando eu cheguei lá, cara, os caras vieram como se fossem cães vorazes em cima da minha equipe. E eu falei que dali eu não saía, que eu estava ali para fazer o meu trabalho. Aquela coisa toda em cima da gente, apontando o dedo e tal, falando. Eu pedi para o cinegrafista. Meu cinegrafista disse, vamos embora, Regina. Eu falei, não, a gente vai ficar. Ligue a câmera. E eu, com o microfone em punho, comecei a deixar os caras xingarem, falarem e tal, a Rede Globo, isso e tal, tudo gravando. Tudo gravando. Quando os caras desabaram, jogaram tudo que tinham para jogar em cima da gente, né, em termos de raiva e tal, eu fiz as perguntas que eu queria fazer, que era, o que vocês estão querendo? Né? Qual é a posição até agora da negociação? Como é que vocês vão repor as aulas? Fiz as perguntas, e uma das queixas que nessa verborragia agressiva eles jogaram para cima de mim foi de que vocês manipulam a edição. Eu deixei tudo ali, fiz o meu texto, mandei pelo motoqueiro para editarem. Você sabe que as respostas dele, que eles me deram com relação à greve, saíram. Não houve problema nenhum, não houve censura nenhuma na Globo. Mas os editores viram, efetivamente, aquilo que passávamos nas ruas. Porque era comum lá as pessoas não darem crédito a sindicalista. Mesmo, né? Sindicalista não fala. Se falar, tem que ser uma fala de 5 segundos. Tá entendendo? E ali, as respostas dos caras entraram. Não entrou o xingamento. O editor também se tocou, olha só o que ela enfrentou, né? Eu acho que... E eu nunca fui censurada na Globo. Foram 2 anos, e fui, inclusive, escolhida melhor repórter de rua nos carnavais, sem fazer essas palhaçadas todas que fazem hoje, né? E, enfim, né? Eu sempre trabalhei com muita coerência e correção. Né? Você fala, eu vou publicar aquilo que você me disse. Eu não vou inventar, não vou manipular, não vou distorcer. E, infelizmente, eu acho que já deve ter uma cadeira aí que foi criada, deve ter sido, né? Porque é o que eu vejo. Como distorcer a fala do entrevistado. Né? Então, por isso, inclusive, eu aceitei o desafio, na própria década de 90, de participar de um treinamento de media training. E eu me tornei especialista também em media training,
para ensinar aos entrevistados a escapar desse tipo de manipulação, né? Eu dei a eles o segredo de como você pode evitar perguntas cabulosas que podem te deixar mal na fita. Não é você mentir, mas que tem um intuito único de derrubar o entrevistado. Então, você tem que ficar atento a esse tipo de armadilha. Entendeu? Sim. É isso, enfim. Regina, e diante desse quadro, como que você acha que pode ser, por exemplo, o espaço de manobra de um cara como o Lacombe, por exemplo, que se apresenta como um conservador e regressou à grande mídia com um programa diário, com uma pauta bastante conservadora, né, exceto por uma das comentaristas, mas você acha que um cara como ele fica apertado nas redações ou estão descumprindo o filão do conservadorismo? O que você acha? Não, eu acho que ele deu muita sorte, porque o Lacombe foi estagiário na TV Bandeirantes quando eu era repórter, né? E logo, pouco tempo depois, ele chegou a apresentar o telejornal que eu deixei de apresentar, e aí depois ele foi logo para a Globo. O Lacombe é um homem de família. Então, o Lacombe, na sua essência, eu acho que ele é um conservador, assim como eu. Mas eu acho que ainda falta muito estofo para ele ser considerado um grande exemplo de conservadorismo na mídia brasileira. Mas a base ele tem. Ele é um homem de família. Não sei se você me entende. Sim, ele com tem certeza. Conceitos, preceitos, ele defende a vida, entendeu? Ele tem a preocupação realmente com a família bem estruturada nos moldes conservadores. Mas ele precisa avançar na questão de estudar, amadurecer. Eu acho que o caminho que ele está trilhando agora é muito bom, né? E isso vai fazer com que ele ocupe o espaço devido dele. Agora sim, sem se... Porque sabe o que acontece, Aramis? A gente, quando vai para a Globo, dependendo da função, você ganha muito bem. E aí você acaba se submetendo, porque você não pode perder aquele salário e aquele contrato. Entendeu? Sim. Então, durante muito tempo, você fica ali naquela coisa e tal, e às vezes você finge ser o que você não é. Quando o Lacombe saiu, né, ele pôde tentar respirar outros ares. Ele viu que, quando veio a eleição, aí ele finalmente, opa, peraí, que esse é um candidato que eu acho que me representa e tal. Mas ele não é assim, essa coisa chata que eu sempre fui nas redações, de discutir com a minha chefe, que era pedetista, de discutir com os amigos. Aqui, eu vou te dar um exemplo aqui da Verdes Mares. Eu tinha um editor, passei a trabalhar de madrugada no Bom Dia Ceará. Eu vou falar o nome dele, não tem problema nenhum, porque ele é petista de carteirinha mesmo, que a gente, de 4 horas da manhã, a gente discutia. Eu dizia, o Lula é ladrão, Perdigão! Aí ele, não é, Regina! Sabe? Mas sempre assim, no tom mais galhofeiro, porque eu tenho bom humor, graças a Deus. Acho que foi por isso também que eu consegui sobreviver nas redações por mais de 30 anos, entendeu? Por causa do meu bom humor. Então, mas eu contestava, discutia, esse tipo de coisa. Sempre as pessoas souberam de que lado eu estava, né? Mas eu acho que é uma boa oportunidade que mais pessoas se descubram conservadoras, se revelem conservadoras, né? E principalmente que as pessoas realmente defendam os bons princípios e valores que trouxeram a civilização até os dias de hoje. Porque a gente está perdendo isso, e se a gente não lutar com garras e dentes, como está sendo feito lá na América, né? Com todas essas dificuldades que vamos vendo por aí, mas estão lutando. Precisamos lutar aqui também. Durante muito tempo, as pessoas se sentiram alijadas da política, e a esquerda se aproveitou muito bem, afastando as pessoas, afastando. Até o dia de hoje, efetivamente, esse mês com as eleições, né, estamos chegando no final do ano, passamos aí por eleições, a gente vê exatamente isso, muita gente recusando participar de uma eleição, votando, porque desacredita da política. E isso que eu fico batendo muito nas minhas lives, de que você tem que entender que a política define o nosso cotidiano, que
É ela que vai definir se a gente tem escola para o nosso filho, se a gente vai continuar tendo a autoridade e autonomia de dizer e como a gente vai educar o nosso filho, os nossos netos, entendeu? Tá, a política que, infelizmente, define tudo isso, e a gente precisa se antenar exatamente para manter aquilo que nós acreditamos ser o melhor para nós mesmos e para as nossas famílias. Não sei se eu me expliquei direito, Não, enfim. perfeito, tá ótimo. Regina, agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiz essa pergunta, que eu vou te dirigir agora, para Valéria Bernardo, quando ela esteve conosco aqui no Burkcast. E eu gostaria de ouvir a sua opinião também sobre essa questão em particular, né? A CNN veio para o Brasil, não teve dificuldade de montar uma redação aqui de linha progressista, né? De linha mais à esquerda, embora com algumas particularidades, como a ideia de se colocar um debate ali com um cara mais à direita, enfim. Mas agora, a gente tem ouvido uma especulação, né? A princípio é só uma especulação, sobre uma possível vinda da Fox News para o Brasil, né? Eu já te digo assim, da minha parte, né? Eu eventualmente assisto a Fox News. Não vou dizer que a Fox News seja 100% da direita, porque não é, né? Ela tem vários comentaristas ali de direita, mais conservadores, tem figuras muito respeitadas nos Estados Unidos, como a Laura Ingraham, como Tucker Carlson, né? Como Sean Hannity, mas tem algumas outras figuras ali também que não são assim tão conservadoras, né? Muito bem. Fala-se então sobre essa possibilidade de se trazer uma Fox News para o Brasil. Então, diante de tudo isso que você contou para a gente, de todo esse quadro atual do jornalismo no Brasil, você acredita que seria possível montar uma redação de grande mídia no Brasil com um time de profissionais majoritariamente conservadores e à direita para uma emissora como a Fox News no Brasil? Te juro que acho que não. Acho que não. De verdade. Sabe o que acontece, meu querido? Para a gente formar realmente um bom time de jornalistas de direita, a gente precisa conhecer o histórico familiar dessas pessoas. É a família que te dá a base de tudo. Foi a minha família que me construiu aos meus irmãos como eu, entendeu? Tendo princípios éticos, morais, vou repetir as mesmas coisas. Eu sei que às vezes sou muito repetitiva. Então, quando você pega... mas Regina, tem gente que tem família, tem base, vai para fazer uma faculdade e lá se distorce completamente. Por quê? Porque a base não foi solidificada. E a base é solidificada com a presença ali, com a conversa, com o estímulo à leitura, a livros fora do escopo de esquerda, entendeu? O que a gente, na faculdade, e já no ginásio, eu lembro, na verdade já era primeiro grau, né? Eu lembro que, muito subliminarmente, eu representei no ginásio, no segundo ou no terceiro ginásio, eu chamo de ginásio porque na minha época ainda estava saindo dessa palavra, né? O Alto da Compadecida. Textos que davam para a gente ler, Capitães da Areia. Então, você vê que já ali, já vinha, né? A gente lia, eu lia com uma outra visão, mas isso afetou e influenciou muita gente. Eu tenho uma amiga de infância, que hoje em dia já não é mais a minha amiga, porque ela se tornou uma petista tão irracível que não dá para conversar com ela, né? Não dá. Ela diz que tem vontade de esmurrar pessoas como eu. Então, não é mais minha amiga, mas enfim, né? Acontece isso, sim. Acontece. Mas já vinha um processo, né, de você... eles não abrem o leque para outra literatura. Eu tive outro tipo de criação. Eu li clássicos, eu li Machado de Assis, José de Alencar, eu li outros clássicos estrangeiros. Então, você, né, precisa da leitura para te dar a base. Você pode ler muito bem Capitães da Areia, do Jorge Amado, mas você tem que saber que tipo de autor é aquele, né? Por que está contando aquele tipo de história? Você tem que... Aqui, o que Neguinho estimula? É que você leia Paulo Coelho, que você leia
a tal da Márcia Tiburi. Pelo amor de Deus, a universidade está discutindo esse tipo de trabalho. Não dá mais. Então, a pessoa tem que ter uma base sólida. E a galera, a garotada que entra para a faculdade de jornalismo, muitas delas, né, essa garotada, muitas dessas pessoas, muito jovens, acham que vão sair dali para virar uma estrela de TV. E eu sempre alertei aos meus alunos, olha, existe um mundo fora da TV e nem todo mundo aqui vai se adequar ao perfil, porque eles querem pessoas bonitas, eles querem pessoas, né, esbeltas, todo um biotipo definido. Essa coisa até dos negros, se você reparar, até os negros, quando se começou a se exigir a contratação, o movimento negro começou a falar, precisa de espaço e tal, eles escolhem pessoas muito bonitas, né? De pele negra, mas que você, se for olhar bem, são pessoas que têm um perfil quase que branco. E eu não acho que o bom repórter seja branco ou preto. O bom repórter, ele tem que ter o feeling da notícia. E ele tem que ter estofo cultural. E a gente não tem estofo cultural. A juventude brasileira é mal formada pra caramba. As escolas hoje se preocupam, escola de ensino básico e fundamental, se preocupam em falar de sexo, em falar de proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, se preocupam em falar de ideologia de gênero, mas não se preocupam em falar de história, literatura, português, matemática, geografia, sabe? É muito complicado. E para mudar isso, que foi alterado nos últimos 50 anos, vai demorar. E volta àquela história que eu contei do sindicato. Eu me recusava a usar a palavra educador. Eu sempre disse nos meus textos, professores em greve, porque o educador é aquele que dá a educação, a formação de caráter, sabe? É diferente do professor. O professor ensina especialidades, né? Exato. O professor ensina especialidades na escola. É essa a obrigação da escola. Mas até a gente conseguir retomar a escola para esse tipo de formação, a gente vai ter que trabalhar, inclusive, a formação dos próprios professores, porque eles já saem. Vou te dar um exemplo, Aramis, eu não quero esticar muito a minha conversa. Não, fica à vontade. Eu tive uma aluna chamada Dália, eu não vou dar o sobrenome, mas se ela chegar a ouvir, ela era uma pessoa que tinha um pensamento muito similar ao meu. Foi repórter de polícia durante muito tempo, era uma pessoa que tem família, é casada, tem 2 filhos. Quando a filha foi fazer vestibular, ela foi minha aluna na faculdade de jornalismo. Eu sei a qualidade do trabalho dela, era uma ótima aluna, boa repórter, sabe? Ótima aluna, e foi ótima repórter também na área que ela escolheu, que ela gostava de polícia. Tinha um pensamento. Aí, ela já com idade, os seus 40 e poucos anos, a filha de 16 anos foi fazer vestibular. Aí ela falou, para dar uma força para a filha, eu vou estudar junto e vou voltar a estudar e vou fazer vestibular também. Foi e passou para o IASERJ, enquanto a filha passou também para a universidade pública. Da mesma forma que a filha foi contaminada pela esquerda, ela também se contaminou. Nós não conversamos mais hoje, não conseguimos. Porque ela tomou um viés de esquerda impressionante. Uma mulher adulta foi completamente contaminada. Até participar de manifestação para garantir o ponto extra para a prova, que o professor obrigava, que ela no começo reclamava comigo, depois passou a ser uma coisa normal, natural. Você acredita nisso? É uma carga ideológica gigantesca, né, Regina? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Sabe o que é uma coisa que me ajudou muito a entender exatamente essa defesa dos meus valores e princípios? Quando eu vi um depoimento do Vin Caviezel, aquele ator que fez A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Sim, perfeitamente. E ele fala da necessidade, é um vídeo de 14 minutos, mas é um vídeo muito impactante. A mim impactou muito. E quando ele diz da necessidade de nós cristãos nos expormos mais, nos colocarmos como cristãos. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei assim, Jesus, é realmente isso que a gente precisa fazer, porque a gente só diz graças a Deus, ai, valeu Deus, mas efetivamente, a gente não demonstra
a nossa ligação com Deus, a nossa cristandade. Nem no nosso discurso, às vezes. A gente esquece, acha que a gente vai resolver tudo sem a ajuda de Deus. Nós somos autônomos para isso. Graças a Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, mas a gente tem que entender que quem luta as nossas lutas é ele, né? E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer isso. Eu passei a abrir todas as minhas lives com uma pequena oração, agradecendo e pedindo a Deus para me abençoar, para que as minhas lives pudessem fazer aquilo que eu vinha me propondo, que era alertar as pessoas para a importância da política. Você sabe que eu estava com uns 10 mil pessoas, mais ou menos. Aí depois que eu passei a orar e me colocar como cristã, eu não tenho ligação com nenhuma congregação, nem com a católica, nem com a protestante. Eu tive a formação na católica e depois, mais tarde, mais velha, me converti efetivamente, de coração, né, por escolha, na Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro, que me ajudou muito a entender, a poder buscar, a poder ter fé, a aumentar e firmar a minha fé. E eu passei a colocar, e o meu canal começou a crescer, cara, porque eu realmente coloco o meu trabalho nas mãos de Deus, que eu possa fazer alguma coisa para ajudar, e não para atrapalhar. Se for para atrapalhar, às vezes a live nem dá certo. Mas é esse o meu propósito. A gente precisa defender aquilo que a gente acredita. E eu acredito em Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acredito no meu país, eu acredito no patriotismo, eu acredito que a gente pode mudar isso para melhor. A grande chance que tivemos foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele é o mais perfeito dos conservadores? Não, ele tem defeitos. Mas para a nossa emergência política, ele é a nossa saída. E até que a gente amadureça um pouco mais, avance um pouco mais, e as pessoas se revelem um pouco mais defensoras de princípios e valores morais, a gente tem que manter o presidente Bolsonaro lá, em 2022, e depois escolher alguém que seja efetivamente um pouco mais, que vá além do que ele já nos deu, porque ele já nos deu muito, mesmo sendo cerceado muito, né? E eu acredito que ele só consegue essas vitórias, cara, porque ele acredita em Deus. Ele colocou Deus no palácio. Todos os dias, inclusive, não sei se você sabe, eu passei a fazer uma live de oração por conta do Mocoronga, né? A crise do Mocoronga, a gente já está com mais de 200, quase 250 dias aí, e isso faz uma diferença tremenda, a gente orar, ainda que seja pela internet, pelo nosso presidente, que a gente vê que ele vence, ele vem vencendo, e ele só vence porque ele tem Deus no coração, e ele é um homem temente a Deus. Sem dúvida, Regina, sem dúvida alguma. Meus queridos amigos do Burkcast, estamos hoje na companhia muito especial da jornalista Regina Vilela, que tem compartilhado conosco um pouco da sua história e da experiência que ela teve e tem no universo midiático. Já temos quase 38 minutos transcorridos desse bate-papo super gostoso, esclarecedor. Se você está gostando, peço que, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, para que a gente possa aumentar a relevância do canal. Regina, vamos sair um pouquinho do foco da mídia no Brasil, mas agora vamos dar uma olhada assim no geral, tá? Como você tem visto a cobertura, já que você mencionou a pandemia, e como você tem visto a cobertura da grande mídia com respeito a essa pandemia? O que você tem percebido? Qual a crítica que você faria à forma como a grande mídia tem feito a cobertura dessa situação? Foi uma cobertura criminosa e irresponsável, terrorista. Eu me envergonho de ver colegas trabalharem um pânico, um pavor nas pessoas que é absurdo, e eles sabem a verdade. Eles sabem a verdade. E é o que eu te falei, né? Infelizmente, é o dinheiro que manda. Hoje, quem me sustenta é a minha audiência, no meu canal de YouTube. E, é claro, eu ainda faço os meus freelas, principalmente na questão de media training. Mas eu dou graças a Deus de hoje não estar ligada a nenhuma grande empresa de jornalismo.
E olha que eu trabalhei nas grandes empresas, né? Pelo menos na Globo, na Bandeirantes, trabalhei até, inclusive, como chefe de reportagem lá do Canal Futuro em São Paulo. E, olha, rapaz, é como se a gente vendesse a nossa alma. E isso eu jamais fiz. Quando eu estava insatisfeita num emprego, eu pedia para sair. O único lugar, em toda a minha carreira, que eu fui demitida foi da TV Globo. Você teve esse prazer, então, Regina? Fui demitida da TV Globo, cara. Isso é que é o mais engraçado, né? Mas foi por questão exatamente de não fazer parte da panelinha, e por tecer críticas lá a determinada figura da chefia, e, enfim, que não vem a calhar aqui. Mas eu, hoje em dia, eu me orgulho de dizer eu fui demitida da TV Globo. Das outras, toda vez que eu me sentia incomodada, eu sempre pedi para sair e procurava algo melhor e encontrava, graças a Deus, né? Vim convidada para trabalhar aqui no Ceará e fui trabalhar na Verdes Mares, sempre fui muito bem respeitada ali pelo meu, então, diretor de jornalismo, que era o Marcos Gomide, que hoje não está mais lá. Mas nunca tive interferência, ao contrário, ele até me contratou na época para que eu fosse uma coach de reportagem e edição, né? Para dar uma requalificada na mão de obra. E foi muito bom, porque conhecia as pessoas, mas todo mundo de esquerda. Mas, enfim, né? Com relação ao que você falou, essa pandemia foi criminosa. E eu, se ainda fosse repórter, imagina, eu jamais me colocaria diante de uma câmera com aquela fralda na cara. Porque aquilo que as repórteres e os repórteres usam é uma fralda. Eu acho absurdo aquilo, né? É vergonhoso. E tudo para apavorar as pessoas. A doença existe, mas existem outras doenças que matam muito mais no Brasil todos os anos. Morrem mais de 300 mil pessoas por ano no Brasil por causa de doenças coronarianas. Isso aí, meu querido, foi realmente uma coisa muito bem preparada. Por quê? Porque nós estávamos saindo do armário. 2017, nós começamos a sair do armário em 2013. Né? Você lê o livro lá, Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern, você vê todo aquele estudo que ele fez a respeito dos black blocs. Foram usados ali para nos tirar das ruas. Nos acovardamos e nos retiramos. Né? E queríamos tudo ao mesmo tempo e agora. Aí depois, quando veio a descoberta total do petrolão, que era para a gente detonar o PT, né? Com a ajuda abençoada do então Sérgio Moro, que eu sempre avisei a minha audiência, é de esquerda, não se enganem. E muita gente me batia. Eu amo apanhar quando eu tenho razão. Aí, simplesmente, voltamos, né? Tiramos a Dilma. E aí descobrimos que podíamos ter um representante, meio atabalhoado, fala umas besteiras aqui e acolá, mas ele fala o que a gente pensa, fala do jeito que a gente entende. Votamos, elegemos. Começamos a ir para a rua para pedir fora, fecha STF, fora Maia, Alcolumbre, cadeia, enfim. Quando nós começamos efetivamente a exercer nosso ato cívico, político, cidadão, nas ruas, nós já estávamos começando a ocupar os nossos espaços. E aí veio a pandemia, né? Muito bem preparada, tranca todo mundo em casa, e aí você isola as pessoas param de se comunicar, param de se encontrar nas ruas. Eu não uso e não usei nunca na minha estada esse ano, em qualquer lugar, máscara de pano. Eu comprei a porcaria, eu inclusive improvisei a máscara de plástico antes que ela começasse a ser vendida. Peguei um arco, né? Aqui no Ceará se chama gigolete, um arco de cabelo, colei uma folha de acetato e fiz a minha máscara transparente, porque me recuso a usar aquela mordaça, porque eles fizeram exatamente para isso. E a imprensa é culpada, porque as pessoas estão apavoradas, medrosas, enclausuradas, muitas não vão votar, mas eu lembro sempre, a esquerda vota.
E a esquerda precisa recuperar o espaço perdido. Então, nessas eleições, a esquerda vai ser definitiva, principalmente agora no segundo turno, né? Eles vão. E nós vamos ficar lá escondidos. Ai, em casa, eu estou escondido, estou protegido, não vou pegar o mocoronga. Vai, e vai morrer. Porque quem tem medo de viver acaba morrendo, sabe? E a imprensa brasileira é criminosa. Eu jamais... É por isso que eu te disse, o meu sonho eu nunca realizei, que seria criar realmente uma equipe de jornalismo, sabe? Pronta, boa. Por isso que eu não acho que a gente consiga trazer uma Fox News para cá. Não tem, né? E você vê que a maioria acabou conseguindo demitir até o Constantino, que é um liberal que tem algum princípio conservador, né? Mas, enfim. Regina, eu devo dizer Consegui te explicar ou dei muita volta aqui? Enfim. Não, eu queria te dizer o seguinte, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou a respeito dessa cobertura midiática sobre a pandemia, e eu acho que o adjetivo que você usou foi preciso. A mídia brasileira, para não dizer mundial, mas vamos tratar da nossa casa, né? A atuação da mídia continua a ser, né, não apenas foi, mas continua a ser criminosa em todos os aspectos. Sem dúvida alguma. Agora, Regina, nos minutos que me restam... Como Deus é bom, muitos estão perdendo emprego. Por quê? Porque a mídia está perdendo credibilidade. Sem credibilidade, ela perde audiência. Perdendo audiência, ela perde patrocinadores. O castigo vem a cavalo. O mundo é redondo, não é à toa. Ah, você é muito simplista. Sim, a roda gira e passa sempre pelo mesmo lugar. Eu, quando vejo a notícia de que os jornalistas estão sendo demitidos, não tenho pena, cara. Porque compactuaram, venderam a alma. Graças a Deus, eu vendi a minha alma sim, mas eu vendi a minha alma para a minha fé em Cristo. Né? Os meus pecados, os meus erros e acertos, eu vou acertar lá com ele. Mas para o homem, eu não me vendo. Eu fiz várias entrevistas com candidatos de direita no meu canal. Algumas pessoas disseram, ela só entrevista de quem ela está ganhando. Não cobrei nenhum tostão, porque o meu propósito é ajudar a direita. Não cobrei nenhum tostão de ninguém. Ninguém que falou para mim, ninguém que deu entrevista aos candidatos, me pagaram um tostão. Porque eu fiz por uma ideologia de um Brasil livre, realmente livre, das amarras esquerdistas. Né? Enfim. Perfeitamente, Regina. O nosso trabalho também aqui no Burkcast é inteiramente voluntário e com um propósito total de ajudar a causa, né? Regina, nós temos uns minutos finais aqui ainda e eu gostaria de saber a sua opinião sobre o entorno do Brasil, né? Nós não temos tempo de fazer uma análise geopolítica mais extensa, então eu queria saber com você como você tem visto a situação política agora no entorno do Brasil. O cenário político na América Latina, por exemplo, nós estamos vendo uma situação, digamos, aterradora já, né, na Venezuela, praticamente irreversível, né, por meios pacíficos ali naquele país, e a Argentina rumando por caminhos semelhantes, né, há um temor de que a Argentina realmente daqui a pouco desça a ladeira abaixo sem possibilidade de refrear, né, essa autodestruição. Temos um cenário também preocupante na Bolívia, o Chile agora cedendo a essas pressões muito bem articuladas pela esquerda. Enfim, como você vê se é que nós podemos chamar de um ressurgimento, né? Mas como você vê esse novo momento do Foro de São Paulo na América do Sul? Meu querido, infelizmente, a história é cíclica. Acabei de falar que o mundo é uma bola, né? E a bola roda, né? E a gente começou a passar por tudo isso da década de 50 para 60. E a gente não deu fim a isso, efetivamente. Eu vou voltar lá num ponto que muita gente não gosta quando eu falo, porque tem aquela coisa das Forças Armadas serem o ícone da nossa garantia de liberdade. Infelizmente, a gente teve lideranças militares no governo que foram permissivas
com esquerdistas, com a esquerda. Nós fomos a ditadura mais branda de toda a América Latina. Porque dizem que nós tivemos uma ditadura, né? 400 e poucas pessoas morreram durante o regime. Aquelas que sobreviveram milagrosamente a um regime tão massacrante ganharam pensões e indenizações milionárias, não é? E aí a gente está repetindo agora, só que de uma forma avassaladora, tudo aquilo que foi planejado lá na década de 50, com a ocupação de Serra Maestra, aquela coisa toda que veio em Cuba e tal, e eles estão conseguindo fazer e trazer isso de uma forma muito maior, porque eles fizeram o dever de casa deles de uma forma muito competente, que foi ocupar a cultura e a educação, né? Enfrentar isso para o Brasil hoje é um grande desafio. E as pessoas ainda acham que não podem, não devem discutir política. Nós estamos num risco iminente de nos tornarmos aquilo que os nossos vizinhos estão se tornando. Não há muita distância de nós hoje para aquilo lá, não. Nós simplesmente ainda temos um presidente que joga do lado contrário. E se a gente não der suporte a ele a partir de 2022, vai ficar ainda mais difícil resistir. Porque a esquerda vem atacando e vem usando das formas mais vis. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou carioca, mas eu moro há quase 20 anos no Ceará, em Fortaleza. E o Camilo Santana, que é do PT, que se diz um esquerdista, assim, suave, bom, gente boa e tal, né, que faz o estilo low profile, vamos dizer assim, né? Esse cara simplesmente vem tomando medidas de lockdown o tempo inteiro para manter o pessoal longe das ruas, para manter o pessoal longe da política de direita do presidente Bolsonaro, para quebrar as pernas do que ainda resta de economia no Ceará, para poder jogar nas costas do presidente da República, que está trazendo água para o Nordeste. Quando você dá água ao nordestino, você dá dignidade a ele, porque ele sabe que ali ele vai poder transformar em alguma coisa boa, tipo dinheiro para poder comprar aquilo que ele quiser, e não viver das esmolas de governos populistas, como tivemos aí nos últimos anos, nas últimas décadas. Eu não falo só do PT, não. Se a gente for olhar, a gente já vê lá o Sarney, o saquinho de leite, né? Aquela coisa que era tudo pelo social. Depois veio o Bolsa Família, criado pela dona Ruth Cardoso, que o Fernando Henrique exigia, pelo menos, né, que as crianças estivessem devidamente registradas nas escolas e fossem à escola. Aí pegou o PT, muito maquiavelicamente, transformou o Bolsa Família numa ação de compra de votos a longo prazo, né? Em 48 meses nós vamos comprar os votos para as próximas eleições, fora a roubalheira toda. E a gente não pode retroceder. A gente não pode se acovardar diante daqueles que nos chamam de fascistas, disso e daquilo. A gente tem que devolver. Fascistas são eles que sempre se aproveitaram da miséria do povo brasileiro para dizer que iam fazer alguma coisa. Agora, quando vem alguém que está fazendo realmente alguma coisa para tirar o povo da miséria, eles querem quebrar as nossas pernas para impedir que isso aconteça. E a gente precisa ficar alerta e acreditar que não é teoria da conspiração. Está bem aqui. Falta um tiquinho só para a gente virar uma parte grande da América Latina, que é o que eu chamo a nossa América Latina aqui, porque do jeito que estamos uma verdadeira América Latina. Não quero ofender ninguém, não, mas esse é o meu modo de falar, eu sou sarcástica mesmo, então a gente precisa ficar atento, inclusive, aos picaretas, que se dizem de direita, mas não são apenas aproveitadores que querem o seu quinhão, não conseguiram na esquerda, então mudaram de lado, entendeu? Existe isso, Regina, existe. Pode ficar atento, pode procurar com lupa que você acha. E nem precisa uma lupa muito forte, não. Enfim, a gente tem que se defender, e tem que ocupar esses espaços, né? Mas ouvir, ler principalmente.
Aramis, eu sempre digo, não me siga, siga os seus instintos. O meu trabalho eu tento usar da forma como eu acredito que ele deve ser feito. Eu dou instrumentos para que as pessoas pensem com as suas próprias cabeças. Mas o brasileiro também tem um problema grave. Ele sempre delega a sua responsabilidade a outros. E isso precisa mudar. É isso. Perfeitamente, Regina. Em relação a tudo isso, eu diria para você que não é nem o caso de o perigo morar ao lado, né? O perigo mora dentro, né? Essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Regina, nós temos uns minutinhos finais e eu queria reservá-los para você falar um pouquinho sobre o seu canal, sobre o seu trabalho agora como jornalista independente e também sobre as perspectivas que você tem com esse trabalho, se você está com algum projeto novo, enfim, use aí os 2 minutinhos finais que nós temos para nos contar alguma coisa a esse respeito. Olha, Aramis, eu tenho um canal que chama Regina Vilela, né? Tá normal, eu não faço questão que ele cresça, eu não quero ter de verdade, eu estou muito bem com as pessoas que me acompanham, eu não gosto de chamar de seguidores, eu gosto que sejam meus amigos. Seguidor é coisa de seita, e a esquerda, quando criou esses instrumentos através do desenvolvimento tecnológico, ela sabia exatamente o que queria. Seguidores, gente que bote antolhos e que te obedeça e que faça as coisas sem pensar. No meu canal, eu não quero esse tipo de gente. Eu quero gente que venha, que discuta, que converse comigo, que diga, aprendi, olha, estou com dúvida, olha, você me ensinou isso, mas eu acho que pode ser assim. Aí eu vou lá e vejo, você tem razão. É uma conversa entre amigos. Eu quero sempre que o meu canal no YouTube seja uma conversa entre amigos, né? Tanto que eu até comecei a fazer aos sábados uma live com a audiência. O que é a live da audiência? É pegar alguém da minha audiência que esteja lá inscrito no canal, ou mesmo não inscrito, mas que queira vir falar alguma coisa e conversar comigo, né? Conversar sobre política, sobre coisas, né? A pessoa faz e tal. E eu eu estava fazendo isso e já tinha conseguido ótimas entrevistas. Gente que simplesmente está ali na audiência, mas que, né, nunca teve esse contato com a comunicação. E o canal me permitiu isso. Eu vou voltar até a fazer isso, porque eu gosto muito de ouvir as pessoas. Porque eu não quero quantidade, eu quero qualidade, né? Eu quero sempre viver aprendendo. Eu acho que eu melhoro cada vez que eu aprendo alguma coisa nova. E a minha audiência, os meus amigos da audiência, me ensinam muito, muito mesmo. Tem um pessoal que me acompanha no canal, tem um pessoal que me acompanha no Twitter, que gosta que lá eu posso dar as minhas tiradas mais sarcásticas, que eu gosto muito do humor, né? O fino humor do sarcasmo. No Twitter, né? Que é Vilela, Regina Vilela também, é @Vilela206. E também tem o Facebook, que é uma ferramenta das tias do Zap. Eu comecei ali. Eu já tive 2 contas banidas no Facebook, mas eu consegui voltar. Eles deixaram, cometeram essa loucura e eu estou lá. Hoje em dia eu me controlo mais no Facebook porque sei que tem o tal do algoritmo. Se a gente fala qualquer coisa, a gente toma punição, né? Gancho. Seria muito bom se a gente tivesse mídias livres, realmente, mas não temos, né? Mas quem quiser assistir lá, toda noite tem não só a minha live de oração, mesmo acabando a crise do Mocoronga, eu vou continuar, porque eu quero realmente professar a minha fé. Às 8 horas da noite, sempre em ponto, eu procuro respeitar isso, porque eu aprendi isso em televisão. A audiência você conquista e mantém com a fidelidade a ela, né? Então, você não pode ficar mudando de horário. Às 9 horas tem sempre alguma live interessante sobre política, né? Estou tentando fazer uma grade com alguns programas, mas isso vai, né? Depende também muito da minha condição aqui, porque, para quem não sabe, eu tenho uma mãe idosa que eu ajudo a cuidar, e tenho um irmão também, então tenho que cuidar da minha casa também. Aí, se eu pudesse me dedicar mais, eu realmente me dedicaria. Mas pouco que eu posso fazer, eu tento fazer. Mas o meu canal é de direita, e eu repito sempre, Regina Vilela, jornalista independente, mas eu tenho lado. E o meu lado é o lado da ética, é o lado dos princípios morais e dos valores cívicos, não é?
eu defendo a minha família, e, consequentemente, estou defendendo a família de todo mundo, eu defendo o meu país e eu defendo principalmente a minha relação com Deus. Enfim, é isso. Muito obrigada, viu, Aramis, pela conversa aqui da gente. Ótimo. Fica aqui o convite, então, para os ouvintes do Burkcast que visitem lá o canal Regina Vilela aqui no YouTube. Minha querida jornalista Regina Vilela, muito obrigado por você ter estado conosco nessa entrevista super bacana, nesse tempo de esclarecimento que você nos concedeu, contando um pouco da sua história. Eu quero não apenas desejar a você muito sucesso na sua carreira de jornalista independente, mas quero também renovar aqui o convite para você retornar mais para frente, mais uma vez aqui ao nosso Burkcast, para nós tratarmos de alguns assuntos específicos. Seria uma honra tê-la novamente aqui conosco, tá? E para a gente encerrar, suas considerações finais, por favor. Não, eu agradeço e recomendo muita leitura, né? Aprendam a ouvir várias fontes, várias pessoas. Não se fixem em ninguém, não idolatrem ninguém no meio da comunicação. O mais importante é você ouvir um lado, ouvir outro, ouve os canais, de preferência pessoal de direita, né? Pessoal de direita. Porque o pessoal de esquerda também tem gente de esquerda que te engana bem, né? E, enfim, ouça, avalie, pese. Não permita que ninguém pense por você. Você precisa pensar com a sua própria cabeça. Quando você entender isso, você vai ver que aí sim você é uma pessoa livre de verdade, ok? Perfeitamente. Audiência Conservadora do Brasil, muito agradecido pelo prestígio que você tem dado ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts e Anchor. O seu like e o seu comentário são muito importantes para nós. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de compartilhá-lo com os amigos e eu espero revê-lo no próximo episódio do Burkcast. Mas não se esqueça do recado que a gente sempre deixa aqui ao fim das nossas entrevistas e que se encontra em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.